Bem-vindos ao Fight Podcast, seu episódio 21, update coronavírus. E que saudades, né, minha filha do Kendo? Nesse episódio contamos com... Oi, eu sou o Glauber. Eu quero treinar. E aí, pessoal? Gabriel aqui. Olá novamente. Tamo aí porque via Skype não tem contaminação, né? E eu sou o Kimi Hirota. Então vamos lá. Update Coronavirus. Eu quero saber se todo mundo escutou o episódio 19 do Faitor. Aliás, o Glauber participou, né? Sim, estava lá. Sim. Queria treinar. Naquela época, né, que a gente gravou o Faitor já faz o quê? Uns 2, 3 meses? Eu já nem me lembro mais. Mas a gente tava falando, né, como é que tá a sua rotina dos treinos? E nem tava tendo os treinos da seleção ainda. Mas cada um tava com uma rotina, falando o que fez. Eu queria saber se desde o episódio pra cá vocês largaram tudo de vez, vocês começaram a treinar mais, ou o que mudou? Eu comecei a treinar, bom, acho que um pouco antes daquele episódio eu já tava treinando todo dia, ou quase todo dia, mas na hora em que a gente percebeu que realmente não íamos voltar tão cedo, aí, além de treinar todo dia, aumentou a intensidade do treino, né? Então, no meu caso, foi isso. Eu, quando eu entrei em quarentena, não estava treinando muito, né? Por conta, lá falei no Faitor 19, a minha lombar não estava legal. Eu não fiquei treinando. E aí, senti pra caramba uns quilos a mais. E quando a gente voltou a treinar aí junto com o Kimi e o pessoal... foi meio punk no começo, mas estamos indo em ritmo de quarentena. Para quando voltar os treinos é só de Geiko. Eu como bom iniciante, bom principiante do Kendo, no seu primeiro ano, tô acompanhando os treinos 2 vezes por semana, em casa, quando não falto, né? Essa semana aí o sensei responsável pelo treino de segunda-feira deu uma puxada lá no Choyaku, e aí eu acabei ficando intencionalmente cansado. Sabe aquela que você falava na escola? Quarta-feira eu vou estar doente, professor, então não vou conseguir vir. Então a gente está naquele ritmo, naquela frequência, né, conhecida. Isso, nos segundos da semana. Famoso cotemalaco, né? Você tá aprendendo essas coisas aí. Não, mas em minha defesa, né, acho que eu mereço uma réplica. Eu puxei o treino que o Gabriel tá reclamando aí, mas eu olhei pro relógio, né, e falei, putz, já se passaram 40 minutos e eu não fiz o pessoal derramar uma gota de suor ainda. Aí os 20 minutos finais eu acho que me dediquei ao Choyaku Suburi. E eles estão reclamando, mas eu acho que foi uma quantidade razoável, não foi nada extraordinário. Acho que eles estavam preparados para esse momento. Às segundas-feiras eu vou levantar uns pesos às 8 horas, que é o treino do Osaka, e eu ligo no treino, né, pra não ficar sozinho. Eu gosto de ficar ouvindo o treino do Kimi lá, ele falando, faz assim, faz assado, prepara, e eu vou lá treinando e às vezes eu olho e tal. E eu lembro no final, realmente foi um treino bom. Fez bastante técnica, focou bastante em melhorar a parte técnica, né? Realmente eu acho que foi meio puxado. Assim, pra você não foi, mas você tinha que ver o rosto das pessoas. As pessoas tinham uns que já estavam parando, assim, já não estavam aguentando mais. Então, nesse quesito, pode ter sido puxado. Mas claro, pro sensei não foi. Eu acho que o fato de eu não usar óculos durante o treino me impede de ver as caras de dor e sofrimento. Sim. Porque tava fazendo uma sequência assim de Suburi, Choyaku Suburi, né? A gente faz 90 e 10 rápido, 80 e 20 rápido. Aí você falou assim, mas se você não estiver aguentando, né? Faz 1 por 1, não precisa fazer no nosso ritmo. Ou para e volta quando você estiver bem. Não, mas eu tava vendo assim no vídeo, nossa, tá todo mundo parando já, não tá aguentando. E você lá, enfim, use óculos. Caramba, na próxima vez. Pode deixar.
Acho que tem que começar a ter esses puxadinhas já de treino pra já ir acostumando, né? E aí, quando voltar aos treinos, tá um pouquinho já preparado, né? Quem sabe? Sim. A gente podia estabelecer um bingo aqui, né? De frases que a gente tá ouvindo e que a gente pode acabar falando sem querer aqui. Tipo, novo normal, né? Então, é só uma ideia. Então fica a ideia aí pro ouvinte. Se você vê assim, o fulano tá falando muito aquilo, comenta lá no... Comenta. Não sei em que plataforma você tá ouvindo, mas procura a gente. Eu ouvi dizer, isso daí é uma notícia importante, que o Faitou agora tá no Spotify e no iTunes Podcast, no Apple Podcasts. No Google Podcast. Né? Também? No Apple ainda não. Na verdade ele já esteve. Mas aí eu estou esperando a aprovação do novo feed. Então você pode ouvir a gente no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Spotify, ou no YouTube, se você for louco, para ouvir um vídeo no YouTube. Mas no YouTube você pode, a recomendação que eu faço, escutem 2x, na velocidade 2x, que 1 hora passa em meia hora. No Spotify também. Também tem essa opção para podcast? Tem essa opção. Eu adoro. Eu já escuto até em 3x os podcasts. Os meus podcasts, né, que eu escuto. Você é um gênio. Isso. Capacidade de assimilação da informação, além da... Você não sabe que o Kenji é um robô? Eu desconfiei disso a primeira vez que eu lutei contra ele. Ele é um robô. Mas sabe de onde veio essa ideia? É que eu vi um Nerdcast que tinha o Lucas Radaeli, sabe? Ele tem baixa visão. Ele não enxerga. Ele é cego. Ele tem um cão-guia e tal. Ele já apareceu... Enfim, nesse mundo nerd aí dos Nerdcasts. E ele fala assim que... Eles perguntaram como é que você usa o celular, né? Não, eu uso normal. Só que ele usa com uma acessibilidade, né? Por toque. Onde ele toca e fala mais ou menos onde é que a opção está, né? Só que a voz robótica na velocidade 10x. Então, uma pessoa destreinada vai ouvir aquilo e... Aí ele falou, menu. Aí você não entendeu nada. Mas o cego, ele tá tão acostumado a escutar rápido que ele... Enfim, ele é um super-humano. Então, imagina ele lendo um livro na uma velocidade muito alta. Você não vai entender nada e ele vai entender. Aí eu vou tentar aumentar aqui a velocidade aos poucos, né? 1.5, 2, 2,5, 3. E fui fazendo isso, né? Que nem o Vegeta treinando na sala de treino com gravidade, com G10, né? É isso? Gravidade... É uma analogia aí a se pensar. E aí... e com peso, né? E aí quando sai daquela sala, ele tira os pesos, inclusive, e aí ele tá super rápido. Tá aí uma dica de treino, hein? Não, mentira, não faça isso. Eu tava comentando também que eu acho que 3x já começa a cair um pouco a absorção do conteúdo, né? Eu acho que a assimilação, até 1,5x no podcast, 2x, dá pra ouvir, compreender tudo legal. A partir Como assim? do 2x você tá falando que eu não tô começa... compreendendo o que eu tô escutando? Não sei o quanto você se lembra, o quanto você processa, o quanto você consegue lembrar. Eu acho que depende. Mas, por conta de algumas vozes são bem lentas, assim, tipo... Agora tem podcasts que são longos, assim, tipo xadrez verbal, que geralmente é mais de 1 hora ou 2. Esse tem que ser... Eu até gosto de ouvir na velocidade normal, porque... Não, eu odeio. Eu acho bacana a voz e geralmente eu tô fazendo alguma outra coisa, assim. Você é doente, Glauber. Você é louco. Eles falam muito devagar. Mas você consegue fazer outras coisas ao mesmo tempo, tipo, o Felipe eu fico Figueiredo trabalhando. A Alemanha fez o acordo de... Não, mas uma coisa legal é isso. Se você tá com a atenção plena, aí você consegue ouvir um pouco mais rápido, mas fazendo outras atividades motoras assim, às vezes
Você não consegue prestar atenção, está muito rápido, né? Lavando uma Mas eu acho que louça. vai muito disso também. Inclusive, uma experiência muito legal é você encontrar alguém que grava um podcast, alguém que faz e você está acostumado a ouvir ele em 2x e você escuta ele falando na velocidade normal. Parece que o cara tá com a velocidade reduzida, sabe? Ele, oi, tudo bem? Como você tá? Peraí, onde que eu coloco você em 2x? Tem alguns podcasts que eu meto, assim, também, 2x tranquilo, 2x, 2,5, mas depende muito. Geralmente eu sou os podcasts quando eu tô trabalhando, e para treinar eu ouço metal, geralmente Viking Metal. Eu acho que é mais motivante. Viking Metal é um sueco e norueguês, e a qual algumas letras eu entendo. Ok. Mas a gente começou falando do update Coronavirus, né? Querendo saber o que cada um fez. Foi só isso? Não, né? Começou. Não Vamos sei. explanar mais aí. Não sei como os outros dojos estão treinando. Assim, o do Osaka eu tô fazendo treino de segunda, às vezes. Que eu voltei a fazer outros treinos aí, às vezes não dá tempo, porque tem as atividades diárias. Glauber, E fala a eu verdade, sinto você que se eu matriculou estou na trabalhando. natação. Sim, eu Isso estou foi um fazendo erro. natação. Isso foi Por um quê? erro. Por Meu, que você já foi um tem erro? muitas atividades. Como é que você vai encaixar uma natação? Eu tô conseguindo fazer, mas, tipo, a quantidade de atividades é que tá pesando, assim, o corpo sente, né? Mas tá Você indo de boa. falou sim, mas não. No sentido de que é complicado, né? Você tem tanta coisa pra fazer, principalmente trabalho, arrumar a casa, e tá difícil, tipo, mas tranquilo. Eu já tava fazendo isso, né? Treinando quantos dias na semana? 6 dias na semana. Só não tava treinando sexta-feira, Kendo, e natação eu tava fazendo 2 dias da semana. Então vai lá, É isso. Segunda fazendo Osaka, terça-feira. Mentira. Segunda você não tava. Essa segunda eu não fui porque eu me atrasei na natação e eu tive que, como só tá Olha, quis fazendo falar do eu. meu migué. E quis falar do meu migué na quarta-feira. Não, é sério, como eu tô fazendo sozinho a natação, e aí o horário meio que tem um tempo extra, assim, aí eu acabei estendendo o treino, né? Aí, tipo, em vez de treinar 40 minutos, que é o que tá regulamentado aí pela faixa amarela, eu treinei, eu acho que 1 hora, assim. Tá, então você fica fazendo esses treinos, pulando os treinos de Kendo. E falta nos treinos da seleção, né? Acho que em defesa do Glauber, eu acho que temos então que atualizar o currículo do Kendi Mancho, que é podcaster e fiscal de treino. E fiscal de treino, correto. Sim, eu tô motivando meus amigos, falando, pô, vai por esse caminho, não vai por esse. Você descansa, treina mais. Eu só pulo treino de Kendo por uma boa razão. E apesar de não ter sido uma boa razão, porque eu pulei o treino de Kendo, foi uma razão de que eu preciso me recuperar fisicamente. E também o trabalho, né? Sempre tá puxando a gente. Na real, o que eu cheguei, assim, num dado momento aí da empolgação de treinar em casa, começar a segunda, quarta e sexta. Porque sempre estava aparecendo um treino na sexta, né? E eu e a Dani falamos, vamos fazer segunda, quarta e sexta, porque dá, porque é possível. Mas aí a gente começou a comprometer um pouco do precioso tempo sem fazer nada em casa. E a gente descobriu que algumas coisinhas ali que você aproveita para dar uma organizada na casa, limpar, lavar a louça, adiantar as coisas que ficaram pendentes. E aí 3 dias acabou ficando puxado. Homem do lar. Tá faltando um pouco disso aqui em casa, porque tá bem foda. Não vou morar com você, Glauber. Eu tô tentando, sujar menos a casa pra conseguir usufruir mais do meu tempo livre. Mas é difícil, né? Você não sai de casa, você só suja a casa, é impressionante. E aí, hoje eu inventei de fazer um suburitô.
só que com bambu, né, que eu já tinha comprado né, o bambu inteiro. E aí, quase no final, né, ainda falta um pouco, mas a sujeira que faz é de se arrepender e falar assim, não, acho que eu devia comprar esse suburitô logo, ao invés de sujar tanto a minha casa. Então você entendeu por que é caro. Então, você vê, valorize o seu vendedor de equipamentos de Kendo. Um bom assunto sobre questões de tamanhos de shinai, suboritôs e coisas para praticar em casa. O que vocês fizeram? Porque eu já ouvi cada ideia que dá vontade de ir na casa da pessoa e eu só não vou lá porque tem corona. Na primeira semana de quarentena eu já cortei uma shinai, coloquei uns pezinhos dentro. Os pezinhos de pilha foram dicas do Glauber. E tem sido minha shinai oficial de quarentena. Né? Ela tem o peso, acho que 10 gramas a menos que uma shinai normal. Mas eu consigo fazer o movimento correto, né? Sem ter que fazer aquela gambiarra nos braços de abaixar primeiro, né? Abaixar primeiro o cotovelo e depois esticar, que eu tenho visto bastante gente fazendo isso nas lives, né? Que quando a gente voltar... Se a gente lutasse dentro de espaços pequenos, né, com um bogo, aí faria sentido, mas quando a gente voltar pro dojo, vai ter um monte de gente tendo que readaptar o movimento, né, que tá fazendo errado agora. Sim, eu tava pensando bastante sobre isso, que no começo eu não tinha cortado. O meu forro, ele tem um negócio de gesso aqui que eu acho que rouba uns 10 centímetros do pé, né? Do pé direito. Uhum. E aí eu tinha que meio que me concentrar bastante em como eu estava fazendo o movimento, e eu só lembrava do movimento do arco da lua, né? Que é o arco que a gente faz no Iai. E tentava fazer o máximo aquilo, mas de vez em quando não tinha jeito, né? E aí quando rolou os treinos pra valer, eu vi que o negócio tava punk e deu umas 3 rachadas já no gesso aqui. E aí foi que eu peguei a sua ideia de ter cortado, né? Cortei praticamente o tamanho de um bokutô e tá sendo bem útil, né? Nesse sentido também. Você perde um pouco o feeling do... Hoje eu fiz o meu Kendo Dummy aqui, gambiarra, né? E aí, tipo, eu fui testar a ideia do Maai, assim, aí eu vi que faz uma puta diferença, assim, né? E aí eu fiquei pensando, puta, vai ser um negócio que a gente... Vou ter que pensar bastante pra adaptar, pra não se tornar um problema quando voltar aos treinos, né? Então você ainda tem esperança que você vai treinar? Olha, tem um pouco de esperança. Eu falo um pouco porque, enfim, a gente sabe aí como foi conduzida essa pandemia no Brasil, mas ao que dá a entender aí, pelo menos. Tava com saudade, passou em frente ao dojo hoje. Conta aí pra gente. Ah, boa. Nessas coisas de praticar exercícios, eu tô incluindo caminhada e algumas corridas. E hoje eu fui caminhando até o Ibirapuera, né? E o caminho eu fiz passando pela frente do Kagawa e tirei uma foto. E mandou aquele meme, né? Tipo, saudades, né, minha filha? Você tirou a foto e guardou só pra você, né? Você não mandou pra ninguém. Eu mandei num dos grupos do Kagawa, né? Eu moro perto do meu dojo, eu de vez em quando passo na frente e bate essa saudade. Você para o carro, abaixa o vidro, olha. Não, eu fico pensando, nossa, lembra quando a gente treinava aqui, né? Quando a gente frequentava 2 vezes por semana, mas, né, parece um sonho distante. Falando nisso, do que vocês sentem saudade do treino? Assim, vamos falar assim, coisas que você sente saudade e coisas que eu não sinto saudade de jeito nenhum. É até bom que eu tô aqui enfurnado em casa.
Acho que o principal é do contato mesmo, físico, não só com as pessoas, mas da pancada também, né? Que o Que treino em isso, casa é um jovem? pouco diferente. Você acabou de falar que fez o dummy aí também, que inclusive foi uma pegada foi uma ideia de empreendimento perdida. Mais uma das ideias pelas quais a gente não fica rico, né, Kimi? É Porque por verdade. preguiça. A gente falou, nossa, tem uma ideia excelente, tem um modelo aqui de dummy, vamos fazer, vamos vender para todo mundo porque estão treinando em casa. Aí a gente passa do lado da ideia um dia, passa outro, passa mais outro. Já A foi. pandemia já tá talvez acabando, talvez indo pro seu final. Eu acho que uma coisa, um aspecto que pode ser legal da pandemia e vocês não desistirem do empreendimento é justamente que eu acho que sempre foi reforçado de que a gente tinha que treinar no dojo em casa. Mas eu confesso que no começo eu tinha essa empolgação de treinar em casa. E aí depois com o tempo, como eu fui fazendo treino quase todo dia, meio que acho que faltou tempo, na verdade, né? Mas talvez eu acho que para quem está conseguindo fazer algum tipo de treino no seu dojo, ter esse tipo de equipamento vai ser interessante para fazer alguns exercícios em casa, assim. Então, acho que ainda vale a pena ainda o investimento. Pô, já tinha me convencido na preguiça que não ia mais precisar fazer. Ah, Quando na casa da minha mãe tem um dummy, né, de pneu clássico, né, mas que eu fiz com o meu pai no primeiro ano de Kendo. Isso remonta 19 anos atrás, e que tá no quintal da minha mãe, mas faz tempo que eu não consigo visitá-la e ter esse tempo para treinar nele, mas quem tem espaço aí, tá aí uma oportunidade, né? Um jeito de treinar, fazer esse suporte de pneu que é muito bom para treinar o Tenouchi, né? Fazer um main e descontar a raiva. Eu acho que ele substitui um pouco do lance de não ter uma pessoa em quem bater, mas não substitui a questão do barulho, né? Pra quem mora em apartamento, por exemplo, acho que continua Sim. sendo um problema, né? Sim. hoje eu fiz, quando eu fiz o dummy, eu fiz um main com a Shinai encurtada, né? E aí eu vi que o negócio tava estranho, assim. Aí eu falei, vou pegar aqui outro Shinai. Aí eu fiz um main, tirou o fino do forro. Aí eu fiz depois um main pequeno, fiz um do e depois um gyakudo. E aí o barulho foi tipo, eu acho que deixa eu parar aqui, porque a vizinha já teve um dia que ela ligou, porque eu me empolguei em um treino no domingo de manhã, e eu soltei uns fumicomes bem Nossa. bonitos assim, e aí ela ligou pra cá. Puta que pariu, parece que tá caindo o mundo. Vai ter que clipar, não sabia se podia xingar, mas... Saudades é de fazer barulho, né? De poder gritar com tudo. De poder gritar. Não, eu tenho saudade especificamente de bater ipom e, no meu caso, de bater Nossa. kotê. Então, A sensação, né? Então é um exercício aí para o nosso amigo ouvinte, né? Fecha o olho agora, imagina você entrando no seme, a pessoa levanta um pouquinho para bater o men e você sai antes e bate kotê, que enverga a Shinai e faz aquele som característico, né? Que se fosse com uma katana teria cortado fora o braço do seu oponente, só que com a Shinai faz aquele barulho maravilhoso. Essa é a minha saudade nesse momento. Que a gente, inclusive, já filmou em câmera lenta e é a coisa mais linda, né? Assim, nesse caso, você tá falando da saudade de fazer ipom, né? Eu acho que eu me contento um pouco quando eu fico vendo vídeos daquela época que a gente treinava. Aí eu fico vendo vídeo... Pornoshiai. Isso, aí eu fico vendo, nossa, pegou o ipom aqui, ó. E geralmente eu fico me vendo, né? Então, você mata um pouquinho a vontade e também dá uma estudada, né? Não sei quem do. Nossa, naquela época eu era assim, nossa, eu ainda sou assim. E coisas do tipo. Você vê vídeos também de você lutando?
Eu revejo, acho que é bastante importante, né, analisar os seus próprios vídeos. Então, acho que é parte de treino também, né? Se analisar. Tem gente que não gosta de se ver em vídeo, fica com vergonha, né? Mas acho que é bastante importante. Faça. Inclusive, outro dia eu tava vendo um vídeo e me perguntando como é que eu conseguia fazer um tipo de movimento que eu tava fazendo main bailarina, né? E eu não entendia como é que eu tava fazendo aquilo, e aí eu comecei a fazer um treino aqui em casa, já na quarentena, para tentar entender como é que eu levantava a perna, assim, né? E aí foi quando eu comecei aos treinos na luz do dia, a descer e fazer na área do condomínio, né? Para ver se eu realmente ainda estava fazendo. E aí eu percebi que eu perdi o vício de fazer isso, né? E tentando ainda entender como é que eu conseguia fazer aquilo, mas eu acho que era porque eu não usava direito a perna esquerda. E você se viu em vídeos pra chegar Eu, nessa... sim, eu vi, eu acho que uns 2 vídeos. Foi um que eu tenho no meu celular, que foi o Xavier que filmou um dia eu e o Akita no Kagawa, que era bem nítido quando eu ia dar main e o meu pé ele dava aquela estilingada, né, da bailarina para trás. E o outro, acho que foi um vídeo do Faitoi que o Kenji sempre sobe, que também foi no Kagawa. E aí olhando, e aquele vídeo assim que você volta e fala assim, mas o que a minha perna tá fazendo? E aí você começa a ficar olhando e olhando, e já era um tipo de coisa que me falaram que no Sandan não ia rolar, sabe? Se eu fizesse isso. E aí foi uma preocupação que eu já tinha, né, bem antes da quarentena, de tentar Expliquem consertar para isso. mim e para os demais iniciantes o que é esse pé de bailarina. Boa. Como é que eu posso explicar? Você tenta ir para frente no main, mas de alguma forma você não tá indo para frente, você tá meio que pulando, né? E aí quando você pula e você acha que tá usando toda a força da sua perna esquerda, ela escapa e a força que ela gera sobe, né? É meio que um coice de cavalo também, né? Pro nobre amigo ouvinte, imagina o seguinte: a pessoa dá o fumicome com o pé direito e nesse momento o pé esquerdo dela tá levantado, com a sola para cima, como se fosse uma bailarina. E o main esticadinho, né? Nessa posição maravilhosa. Exato. Por isso recebe o nome entendi. de bailarina. Bailarina. Boa forma de explicar. Melhor do que o que a gente fez no episódio passado para falar dos Kamae, que a gente falou, ele segura assim. Não, é assim. Não. É que a gente tava se vendo no Skype. Cada Né? ouvindo. Então... E deve ter todo mundo ficado ouvindo. Que legal. Não, por isso que essa parte não foi nem pro ar, né? Se você percebeu. Não foi. Aliás, falando do episódio anterior, Kimi e Gabriel, né, participaram. Quais foram as repercussões? O que mudou na vida de vocês agora que vocês são podcasters? Nada. Nada. Ainda nada. Mudou que eu procurei um microfone melhor para comprar e comecei a ser bombardeado por todos os lugares por propagandas de microfone. E minha vida nas redes sociais mudou consideravelmente. Depois que eu não consegui mais ver minhas propagandas do iKey Option, do Ragnarok Online, que ainda existe. Falando de podcasters, o Kimi Tunkos, ele é um podcast, tem um outro podcast, né? Tem o TioCast. Você quer fazer a propaganda agora? Porque provavelmente o TioCast vai ficar muito maior, porque é um público maior, né? O Kendo é um público muito nichado. A parte do jabá eu achei que ia ser só no final, mas se quiser ouvir, eu não tô no Facebook, não tô no Instagram, mas eu estou no mundo virtual, dentro do podcast chamado TioCast. O nome não fui eu que dei, mas você pode escutá-lo em todas as plataformas. É um nome bem original, aspas irônicas.
Exato. Pra 2020. Eu julgo que é um nome bem 2010, mas acho que cumpre a função, né? E do que vocês falam lá? A ideia é ter conversas tranquilas, né? E daí o nome, chill, de tranquilo em inglês, né? Do anglo-saxão, né? E a ideia é conversar sobre tecnologia e inovações. O próximo episódio foi uma conversa com a Florência Saravia do Osaka, em que ela conta um pouco sobre a história dela, né, no meio da produção musical, né, e o que ela espera para o futuro. Então, se quiser lá, né, confira lá, Tillcast com Kimi Tuncos. Já pode estar Você no sabe ar que esse vocês vão ter episódio, um né? problema com esse nome, né? Porque quando você falou sem o spelling no começo, eu fui pesquisar T-I-O-Cast. E Não, existe um. então, mas aí que tá, a gente já comprou os domínios de Till, né, de Till, T-I-O. A gente comprou o domínio de Till de tranquilo, comprou domínio de inúmeras variações. Tudo que você pensar, acho que a gente comprou domínio para garantir. Tem um cara que tá fazendo pelo Anchor que tá usando o Tillcast como nome do programa e apareceu aqui pra mim antes. Deve ser o meu. É um Till, o logo. O bigodinho é um Till, né? É para fazer o jogo de palavra, a acentuação gráfica com o... Entendeu? Entendi. Eu escutei todos os episódios. Todos? Nossa, você é o nosso maior fã, então. São 2. Amanhã vem o terceiro. Mas é um processo interessante, né, de gravar, de soltar um pouco. Eu sou uma pessoa extremamente travada na vida real e, pelo visto, na vida virtual também. Então tá sendo bom como uma terapia. Você tem uma boa locução para puxar treinos, Kimi Sensei. Muito obrigado. Agradeço o elogio. Mas o Kendo não te ajudou nessa estrada toda a se desenvolver? Né, então, imagina eu sem Kendo. Como seria, né? Se eu sou travado assim, imagina sem o Kendo. Bom. E aí, do que vocês não gostavam no Kendo? Vocês falam, até bom que teve essa pandemia. Eu falei o que eu gostava no treino? Acho que não, né? Eu acho que isso é um ótimo momento pra gente fazer a revelação do easter egg do episódio passado, né? Que ficou oculto. Teve gente tentando adivinhar. Porque eu falei de uma pessoa que treinava pra bebê e aí o Kendi até falou, inclusive ele não sei o que, já sabia de quem que a gente tava falando. Ele só vai pro treino pra beber, né? Muita gente perguntou. Não, pra mim não. Pra mim também não. Mas fica aí, né, na cabeça do ouvinte que... Deixa na cabeça do ouvinte. Deixa virar uma lenda. Mas existe esse tipo de gente? Açaí com farofa. Açaí com farofa. Isso é típico de alguma região do Do país? norte. Tá. Fica a dica. E aí, vocês têm saudade de mais alguma coisa? Eu tenho saudade de tentar Datsuki, porque é um ippon que eu acho bonito e os meus últimos treinos, o meu objetivo era sempre dar um ippon por treino, pelo menos. Era esse meu último objetivo. Pra Datsuki, você tem que primeiro aprender a dar main, né? Meu Deus. Ô, louco. Kimi, ele já tem Tatsuki em você? Eu acho que não. Que bom pra você. Teve até meme do caixão dele tentando acertar o sensei, né? Teve. Verdade, né? Verdade. Teve. Ele acertou, ele errou ainda, né? Putz. O meme do caixão foi durante a quarentena? Não, foi. Foi. Sim. Lançado durante a quarentena, mas gravado, obviamente, não na quarentena. Caramba, a gente já tá em quarentena. Bom, quem está em quarentena, né, está fazendo certo. Ou Tem mais mais certo. de 5 meses, né? 6 meses. dias. A gente já viu memes nascerem e morrerem. Olhem Exato. Durante Caramba. a quarentena. Nossa, que loucura. Bateu E uma Man, Glauber, você não gostava do Man? Oi? Também não acha o Man um golpe bonito? Eu acho um main golpe bonito e é o golpe que eu sempre mais tento, né? Depois do Do Cho-Cho?
do Chou, assim, é o golpe que eu mais tento, né? Principalmente é, tentando Não fazer bailarina. não A fazer bailarina. bailarina, exatamente. E com a ajuda de uns treinos aí que tava rolando aos sábados, eu tava tentando tentar uns semejos diferentes, né? E do que vocês não têm saudade do treino? De ir até o treino e voltar depois do treino. Isso é bom. Bom, De mas é carregar bogo. a jornada do herói, gente. Carregar bolsa. De carregar a caixa do Dos Sensei cavaleiros. nas costas. E de não ter que ficar lavando o Keikogi. Eu acho que. Não sei, não tem algo que eu não goste. Não consigo enxergar. Caramba, que otimista. Você gostava assim quando você chegava e tinha que estender o bogo, Keikogi. Dobrar Hakama. Aí a área ficava aquele fedor. Sim, porque eu aprendi da pior forma, né? Teve um dia que eu não fiz isso, e aí eu acho que foi uma terça-feira, treino do Kagawa, e ia ter só treino sexta. Eu não fui sexta. Aí fui ter Nossa. treino sábado. Quando eu abri o bogo lá no Kagawa, eu vi o meu kotê quase mofando já, assim. Ah, Ixi. sim. Aí eu Que falei, horrível. nunca Mas era mais eu um faço isso. mofinho branco? Era tava uma poeira, assim, já Ah, começando, sim. sabe? Sim, sim. E aí eu aprendi e falei assim, e claro, o cheiro. A sorte que inclusive eu tinha um Um extra? outro gui tinha um extra então deu pra treinar, assim. Mas foi depois voltar em casa e lavar tudo, assim. Gente. Dar uma, dar uma higienizada geral. Então E alguém nunca reclamou de você? deixem o bulbo. Ah, não que eu lembre. Ou nunca reclamaram, falaram pra mim, assim. Só ouvi histórias de pessoas que tem um famoso aí no Kagawa, né, que tem uma história com relação ao Kikugi Hakama, né? Parece que nunca Que foi história é essa? lavado, algo assim. Vixe. Caramba, Tem essa história, né? Que história é essa? já virou um bloco de sal, então. O Edu, né? O que você é Edu? Não tem essa história que ele tem um Kikugi e um Hakama que é podre e tal? Que ele não lavava. Várias vezes eu já ouvi o Mas pessoal ele reclamar. treina? Quem? Quem é Edu? Não conheço esse cara. É do Kagawa? Cara, eu tô lembrando. Ele até gravou uns episódios da Faitou, verdade. Eduardo Musetti, né? Saudoso. Tá Saudoso. falecido já, né? Nem treina mais. Assim, não treina porque também quarentena, mas já quando tinha treino não ia, né? E qual. Bom, eu acho que o lance do percurso, pra mim, também era. Era bom? Você gostava? Não. Não, não, eu ia falar exatamente o contrário. Mas eu ando de carro, então não, é o menor dos problemas. Quando eu morava na Vila Sônia, aí vir até o treino, eu tinha que atravessar São Paulo inteira. E já perdi 2 horas no trânsito para pegar meia hora final do treino, e isso não era uma boa lembrança. É bem desgastante. E inclusive, essas coisas vão acabar mudando, né? Pra contar pro novo normal aí, quem tá fazendo a contagem. E A Dani tava trabalhando ali na região de Pinheiros e agora vai trabalhar em casa, que o escritório dela lá definiu que até o fim do ano vai trabalhar em casa. E isso afeta bastante pra gente, né? Porque a gente mora na Moca, o treino lá no Naniwa é na Vila Mariana. Então eu tava pela rua em São Paulo, pegava ela lá no trabalho e seguia pro treino ali, basicamente pela Paulista. Agora imagina, vinha a radial toda até em casa, para depois pegar a 23 toda, até chegar lá novamente. Então a gente vai ter que ver o que vai fazer quando voltar à rotina. Senão Pô, você vai mora ser na Moca? essa história que o Kim me contou aí. Eu moro na Moca. Pô, eu sempre Belo. volto, passo na Moca, pô. Vocês nunca me falaram? Pois é. Caraca, Eu acho que que o coisa. o Mal também mora por aqui, né? O Mal? Você é um podcaster?
Não, Maurício. Ah, o Maurício, sim. Ah, mal. Não, é que eu não conheço ele por mal, né? Nem Ele eu. não é uma Maurício. pessoa má. Ele é totalmente oposto. Ele é o bom. É o bom Maurício. Pessoa benevolente que tem o apelido de mal não fica legal, né? Inclusive, eu chamei pra ele falar aqui, dar o seu depoimento no programa, mas ele me ignorou. Ele tá de mal. Acho que esse negócio da distância sempre foi impactante no Kendo, né? Mas eu tenho um grande motivador para isso, assim. Eu não tenho carro, de vez em quando só que eu ando Uber e eu sou meio adepto do transporte público, então eu já peguei ônibus lotado, tipo, sendo empurrado na janela, carregando o bogo. E, assim, é um saco, é escroto. Eu zoei minha lombar por ficar carregando um bogo com coisas extras, uma bogo bag, né, com coisas extras. E é ruim, mas o que eu sempre colocava de motivação é que eu acho que eu sou um grande privilegiado de estar em São Paulo, que eu sou de outro estado, né? E eu tenho essa possibilidade de praticar Kendo com pessoas que são muito boas aqui, né? Então, geralmente isso é um fator motivador para mim. E aí, várias vezes eu poderia usar de estratégias de... O dojo, o Kagao é próximo de casa, então eu poderia vir para casa e pegar as coisas e chamar um Uber e ir. Mas às vezes eu acho que faz parte do treino. Eu carrego o bogo, eu trabalhava antes na Berrine, então eu ia para Berrine com bogo e depois ia e voltava para cá para a região do Kagawa com bogo, sabe? Outra coisa ia pro Osaka, então sempre meio que essa questão do se vira para para você ir pro treino, ele faz parte um pouco, né? Claro que isso cansa e tem um preço a se pagar, né? Tipo, eu nunca imaginei que eu fosse zoar minha lombar porque eu tô carregando excesso de peso, assim, né? E eu achei que eu poderia zoar minha lombar no treino, né? O ideal e o legal seria se a gente pudesse deixar o bogo no dojo, né? Nossa, eu ia deixar um bogo no Kagao, um bogo no Osaka, ia deixar um bogo na LKS. Isso já acontece no Bonkyo, que eu saiba. Os alunos conseguem deixar os equipamentos e tal. Mas aquela salinha, não sei se é mais adequada e ventilada, né? Isso tem quando no meu dojo também tem um depósito de bogos, mas eu não recomendo não. Eu sempre levo comigo o meu bogo, né, mas que a salinha não é arejada, né, e acaba virando essa colônia de fungos, mofo. de bactérias, né? E sendo compartilhadas entre bogos ali. Exato. Aí fica uma festa. Isso é Eu vi ruim. inclusive um vídeo que tem o pessoal no Japão pendura o bogo, né? Eles têm um esqueminha que faz que dá pra deixar pendurado num ganchinho, assim, né? Ganchos, sim. Inclusive, isso vai ter que mudar em tempos de pandemia aí, né? Acho que vai ser um novo normal, né? A gente vai ter que ter cuidado de como guarda o bogo e como mais cuidado, né, na verdade, e essas situações aí vai ter que ser revistas, né? Porque não pode ser só o corona, porque amanhã pode ser outra coisa, né? Eu cheguei a ter momentos de treinar quando você perde um pouco de objetivo, né? Você começa a frequentar o treino. Eu lembro de que tiveram momentos que eu imaginava que estava num dia da marmota, sabe? A referência do filme do Bill Murray, em que o dia só se repete, só se repete. Quando isso durante a quarentena ou quando... Não, isso antes da quarentena, né? Então, todo treino que eu ia, mas isso acho que mais no ano passado, né? Então, isso é uma coisa que você tem que evitar e a minha recomendação é simplesmente estabelecer alguma meta que só de você colocar
uma meta, né? O dia de ontem não vai ser o mesmo do de amanhã, né? Acho que... E é uma coisa que eu observo em alguns colegas e amigos que acabam entrando nesse ciclo de só frequentar o treino, né? Porque não vê mais não tem um objetivo concreto, né? A não ser, né, talvez socializar, mas socializar é importante sim, concordo, né? Mas acho que vai ser melhor aproveitado o tempo que você tiver dentro do dojo se você, né, tiver alguma coisa que você sabe que você quer melhorar, né? Se você vê vídeos de você mesmo treinando, acho que você vai ter sempre algo a pensar, eu tenho que melhorar aquilo. Logo, você não vai treinar mais no automático, né? Vai estar sempre com aquela coisa em mente. E é legal, né, que agora a gente pode aproveitar para fazer essa avaliação do nosso vídeo a 60 FPS, 120 frames por segundo, coisa que há 5 anos atrás não existia, né? A gente, às vezes, assistia uns vídeos em que tinha uns mains super rápidos, a gente queria fazer igual, mas tinha que adivinhar o que foi o percurso da Shinai do momento A para o momento B, né? Então, agora você consegue ver, né, quadro a quadro qual que foi o movimento para conseguir acertar aquele ponto. Então, aproveita aí a quantidade de informação que a gente tem agora para melhorar o seu... Na época não quarentena, o meu Netflix era praticamente ficar vendo vídeos de treino. Porque eram todos episódios inéditos, né? Agora eu só tenho reprises. No Netflix? Ah, não, você pediu. Esse ponto da tecnologia aí como uma assistência de treino é bem, bem interessante mesmo. Tem alguns chiais, né, que você olha assim, tipo, principalmente de senseis Hatidan e mais graduados que eu no começo, assim, eu não conseguia enxergar literalmente, né, e com o tempo eu já revi assim, alguns vídeos que eu já tinha visto e falava assim que eu não enxergava e eu revi assim, agora eu tô enxergando melhor. E aí com a tecnologia você consegue ter essa ideia do que, por exemplo, eu acho que hoje é mais fácil você entender o que é um CME do que antigamente, né? Tipo, você falava CME assim e tal, e pra pessoa que tá começando ela não tem muita ideia do que é isso, né? Às vezes, sempre tem no começo do treino ali, pra quem tá começando, a ideia de dar um passo pra frente e bate o main, né? E aí depois tem a desconstrução de que o passo na frente, você não pode dar ele num shiai. E aí depois vem a construção de que você tem que fazer o CME pra dar o main, né? E aí você tenta ver vídeos e, tipo, um Sensei Hatidance é quase que instantâneo ali o movimento entre ele sair do movimento de inércia para o movimento para o golpe, né? Então é uma tipo, tem chiais assim que no normal você não consegue enxergar que existe um CME ali, né? Porque a princípio você olha assim, não tem CME aí, né? Mas quando você usa essa parte aí, você percebe que tem um CME e a coisa é tão sutil e que funciona fantástico, assim, de uma forma fantástica. Gabriel, você que tá aí quase dormindo, quando você ouve esse negócio de CME, o que você imagina? O que é esse CME? Deixa eu fazer um comentário primeiro, que é a saga do Glauber para se tornar um discípulo do Furukawa Sensei, né? O meu objetivo com o Tsuki é um dia ser parecido com o Furukawa. Pra mim ele é um exemplo a ser seguido. Aquele Tsuki teleguiado, assim? Tsuki, aquele Tsuki que joga a pessoa 15 metros para trás. Como vocês são violentos. Pode só acertar main, tá bonito. Pode ser um Tsuki-men. Pode ser um Tsuki-men. Eu dei alguns quando os Gakuseis estavam aqui. Eu fiquei orgulhoso de mim, porque ele não gostou que eu dei o Tsuki-men. Depois ele foi lá e falou assim, pegou, assim. Folgadinho aí. E aí depois eu tive...
E aí depois eu tive que aguentar o tranco, né? Ele não aceitou. E não aceitou assim de tipo, não vou deixar por isso. E aí eu tive que aguentar depois o tranco, né? E aí é o meme do caixão mesmo. Tipo, segura a onda agora. Não, eu percebi isso no Kendo, que tem uma galera que quando leva Tsuki, parece que você chegou, você passou ali e deu um tapinha na cara dele, assim, né? Sabe Tem quando você gente- chega no amigo e dá um tapa na cara? E ele fala, você tá de brincadeira, meu amigo? E levanta e vai pra cima de você? Inclusive tem essa esquematização do Tsuki, porque realmente é perigoso, assim, se você não tá acostumado. Já errei alguns colegas aí de treino, já erraram em mim também, tipo, até pessoas mais graduadas que tentaram revidar em mim e erraram de um jeito bem feio, assim. Mas eu acho que é meio que aquela coisa do baby steps, né? Se eu for deixar isso pra treinar quando eu for, sei lá, Yondan, alguma coisa assim, eu vou ter muita coisa pra chegar até o objetivo que eu gostaria, né? Então eu tento ficar fazendo baby steps. Eu tenho na minha janela aqui um negócio pendurado, é um bonequinho com um fio que ele é o meu treino de Tsuki, né? Eu fico cutucando ele com a Shinai na janela. E aí, tipo, é o meu treino de Seme junto com o Tsuki, né? Pra tentar ficar bom no alvo. Assim. Eu não sei quanto à metodologia de ensino, né? Porque cada sensei vai puxando do seu jeito aí. Tem uma didática que faz um sentido no longo prazo, mas eu acho que é um golpe que vale a pena a gente praticar, mesmo que não seja num alvo humano, né? Mas alguns treinos que a gente acaba fazendo assim para treinar um pouco já dessa pontaria, né? De onde vai acertar, de onde vai pegar o golpe. Isso é válido, né? Acho. Eu acho que é importante também, se você for treinar, além de ter essa constância, né, de sempre acertar no mesmo lugar, no mesmo ponto, é a intensidade, né, com que você vai acertar. Se você acertar muito forte e errar, o outro não vai conseguir mais treinar, né, você vai machucar outra pessoa. Então, tem que ser numa intensidade que você depois, todo mundo consegue falar, né, beber água e sai todo mundo vivo do treino. E Isso fica é aquele o mais hematoma importante. que parece um chupão, né? Que é difícil explicar lá em casa. Exato. O famoso taredô, né? Meu Deus. Esse até, apesar de iniciante, esse até eu sei o que é. Já aprendi na prática. Já fui batizado. Acho que Dotovelo pra mim é o pior. Ah, então você, vamos dizer assim, você não tem saudades das pancadas fora das proteções. Alguém tem saudade disso, aí acho que já. Eu acho que você tá Olha, tá fazendo a Eu prática vou falar... física errada, né? Não. Eu acho que tem gente que tem saudade de executar, de bater, porque é sempre as mesmas pessoas, né? Parece que tá de sacanagem também. E Oikome, vocês estão com saudade? Zero saudades. Eu gosto de Oikome, eu acho que se for Oikome mais Eu gosto de quem? focado em fazer não precisa ser apressado, sabe? Mas focar em fazer certo. Aí não é Oikome. Não, mentira. Cadê? Né? O Oikome é aquele que tem a correria depois do golpe, né? Às vezes é com golpes consecutivos, né? Quadra toda. É que no Osaka ainda a quadra é relativamente curta, né? Nos dojos como Bunkyo, né? Lá em Suzano também, quadra poliesportiva, aí é o que cansa bastante. No próprio Kagawa, pra mim, eu já sinto bastante a diferença depois de fazer ali vai e volta umas 3 vezes, já sente bastante, porque no Osaka o espaço é pequeno, né? Então... No Osaka tem que fazer vai e volta 8 vezes. Mas isso de comprido. Isso, de comprido. Não no regular. Na diagonal. Deus me Na livre, diagonal. quem me dera. Vai dando ideia pro sensei que fez 600 Shoyakusuburi na segunda-feira com a gente. Então, 600 é pouco. Foi 600? 600 é pouco. Foi 600, porque foi 100, aí depois começou aquela 90, 10, 80, 20. Então, foi 600. Mas o importante é fazer direito, não importa
quantidade, né? Eu falei que é pouco, mas importante prestar atenção na qualidade. Eu não sinto saudade de treinos que tem muita falação. Que às vezes acontece. Às vezes por falta de planejamento, às vezes por N motivos pode acontecer de ter um treino em que vai ter muita falação e pouca ação. Isso às vezes é meio frustrante, mas eu concordo que às vezes é importante para fazer uma revisão, né? E fazer uma revisão, né, dos básicos, às vezes é É importante. sensacional minha posição de kill, porque eu tenho tão pouco KM rodado que qualquer comentário que eu faça vai ficar muito evidente do que eu tô falando, né? Então, por isso que eu tô ouvindo vocês falando de opinião sobre Suburi e quietinho, observando. Pode E falar. sobre algumas coisas que eu não tenho saudade, eu tenho que manter a privacidade por hora, né? Não, pode Porque falar. quando o Kimi tem 96 anos de Kendo, se ele fala que não gosta de treino que tem muita falação, pode ser que ele tá falando de quando ele tinha 8 anos, que alguém falava muito. Não. Tem treino com falação até hoje. Gente, que loucura. Enfim, acho que chegamos ao final desse programa. Falamos de várias coisas. Considerações finais? Não, eu acho que vale a gente fazer algumas indicações. Eu comentei, vi que o Glauber falou também de podcast, você também falou, o Kimi eu sei que escuta bastante, a gente fazer algumas recomendações, né? Pro pessoal que está escutando a gente. Eu queria indicar um podcast aí que eu achei bacana aí, que começou recentemente, de uma youtuber, influencer aí famosa, que é a Carol Moreira. Ela já fazia episódios do Game of Thrones, quem gostava conhece aí que ela fazia divulgação com a Mikan. Até a carinha meio estranha, né? Eu acho. E ela É tem meio um exótico. podcast agora de True Crime. E eu acho que é uma coisa legal, porque existe o Criminal, né? Há bastante tempo, ele sempre está nos rankings, né? Fora do Brasil. Histórias de crimes seria um assunto. Pra quem não é o ouvinte de podcast assíduo e, nossa, eu escuto de tudo. Crimes reais, né? Às vezes não é um ouvinte que escuta assim e tem essa dimensão internacional, mas gosta ali de um documentário, de um filminho, de um Cidade Alerta para assistir quando tá de tarde em casa, né? Eu acho que o maior True Crime do Brasil é o Cidade Alerta, né? Eu ouvi o Datena falando. Mas é muito legal. E teve um episódio recente, inclusive, que foi de depoimento sobre participação como júri, né? Num caso de homicídio. E eles fizeram entrevista com um defensor público. Foi bem legal. Então, um podcast que eu recomendo aí chama Modus Operandi. Minhas considerações finais. Não acredite no que a gente falou aqui, né? Sempre reflita e pergunte ao seu sensei, né, o que ele acha, né? Não precisa citar o nosso nome, mas pergunta, né? Levanta a discussão, acho que é importante. Cara, eu duvido até do meu sensei. Não, mas você pergunta, na dúvida, você pergunta pro seu sensei, né? Só pra saber o que ele acha. Se ele concordar com você, você fala, esse é meu sensei. Mas se ele discordar, você fala, não acredito. A gente tem que refletir, tem que filtrar e refletir, né, e discutir tudo que a gente recebe de informação para, né, formar a nossa própria opinião, né? Então, faça isso. Se quiser, me procura lá no Twitter como Hirota Miki, Hirota_Miki, ou me procura nas plataformas de podcast, no Tiocast. Obrigado e até a próxima. Então, é muito essa coisa do objetivo de cada um, e é que nem o gato da Alice fala, né? Caminhar é fácil, difícil escolher o caminho, né? Geralmente o que cada um faz é seguir o caminho que todo mundo faz, e aí pode ser que você logo no começo já perceba que tem que seguir um caminho diferente, ou você vai só perceber quando você estiver lá com seu Nanadan e pensando em fazer Hatidano. E quero deixar uma indicação de podcast, que é o Papo Eterno, que é do Frajola Verso, do William e da Camila, do Bunkyo. Escutem lá, dê uma força pra eles. E é isso. Valeu. Sobre o que é o podcast?
São várias histórias sobre bichinhos, animais de estimação e tudo mais. E aí eles colocaram de personagens o Behemoth e o Leviatã, que são as gatinhas deles. Prevejo lágrimas, ou não. Escutem. É isso. Tchau. Tchau, galera. Até o próximo episódio. Até o próximo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Pode? Continuem escutando, gente.